Agora, Caio, uma pergunta que chega todo dia lá e eu e a Dé, a gente tem o nosso posicionamento em cima dela. A mais polêmica. Foi a mais polêmica, foi um vídeo que ficou meio a meio, dividido em termos de porcentagem. 2 vídeos, na verdade. Esse vídeo bateu mais de 10 milhões de views, que foi o seguinte, eu e a Dé discutindo se quem ama trai. A gente afirmou que quem ama trai. Eu acredito assim. E na sequência, num outro vídeo, a gente afirmou que só amar não é suficiente. E esses 2 vídeos, eles geraram uma polêmica muito grande. Porque a gente acredita que as pessoas romantizam o amor, idealizam o amor e entram naquela conversa de quem ama de verdade jamais faria isso. O que você tem para falar para as pessoas sobre isso? Sobre só amar é o suficiente ou sobre quem ama é capaz de trair? Eu já traí amando. Amando. Amando a pessoa que é a minha companheira, era a minha companheira, mas foi uma... Claro que no fim tem que haver esse consentimento. A gente começou aqui com tentação, com isso, com aquilo. Tem que haver um consentimento, mas o poder do excitamento não tem necessariamente nada a ver com o fato de você amar ou não amar uma pessoa. 2 coisas distintas, completamente distintas. Muitas vezes são orgânicas, são psicológicas, são momentâneas, são recuperações de memórias latentes que estavam amortecidas dentro da gente. Aí chega uma pessoa que desperta memórias latentes na gente, ou que mexe em dimensões psico-orgânicas da existência da gente, e num momento de facilitação, de condições ideais para acontecimento daquilo, isso pode acontecer. E não é porque o outro não ama, o outro às vezes tem a vontade e a coragem de dar vida por aquele a quem ama. Mas não é o tempo todo a realidade do amor entre os dois que cria uma blindagem para a sexualidade humana. É isso. Você pode amar e até se entregar à morte, mas pode ter momentos de vulnerabilidade e de identificação inconsciente muito forte. Geralmente, quando isso acontece, é porque um match inconsciente aconteceu. Muito boa essa. Aconteceu. Sim. E aí, meu Deus, aconteceu. Você quer continuar? Quer levar para casa? Quer casar? Chega o momento da escolha, né? Escolhe, não é isso. Das consequências. Não é essa a minha vida, não é o que eu quero. Mas eu já tratei de centenas e centenas de pessoas que indubitavelmente se amavam, aonde houve traição na relação. Aí o outro lado, o lado traído, não consegue nunca acreditar que era amado. Aí o trabalho que dá para dizer é possível, não é algo que aconteceu por desamor, aconteceu por uma outra manifestação do ser. Agora, você crê ou não crê? A continuidade disso, se houver essa continuidade, essa simultaneidade de dizer eu te amo, mas eu te traio sempre, aí não, aí tem uma fissura, um mau caratismo, uma canalice crescendo, se enraizando. Agora, essa coisa que aconteceu episodicamente não é necessariamente porque não havia amor. Você que traiu, circunstâncias favoráveis num momento de fragilização ou de completação inconsciente, que a pessoa não consegue nem explicar o que aconteceu. Quando você fala completação inconsciente, 80% do nosso ser é inconsciente. Só 10% é consciente e 10% pré-consciente. E isso acontece, né? Essas atrações, elas acontecem o tempo todo. E isso pode acontecer. Olha, quem ama trai, porque quem ama erra. Quem ama perdoa? Essa é uma outra pergunta boa. Quem ama perdoa. Claro. Se quem amasse não fizesse nada errado,
não teria que haver perdão em todas as relações. Então, por que a gente só admite o perdão na relação se for um grito que alguém deu, uma impaciência que alguém manifestou, um trato errado, ou um mau humor que se cronificou durante Pode um até tempo? ser pior do que aquela traição sexual. Muito pior. Agora, em geral, eu sou do tipo, eu posso estar totalmente equivocado. Eu acho que na outra pessoa, que foi o objeto da traição, a dor é sempre forte, praticamente inevitável. Então, aquilo que se puder não trazer ao conhecimento é mais ou menos igual a dizer, olha, hoje eu fiz isso, mas para eu me sentir melhor, eu preciso te enfiar essa espada na alma. Aí eu já acho que é de um sincericídio, é uma coisa que vem adoecida, essa necessidade de dizer para o outro que aconteceu aquilo. Ela é sua, ela não é para o outro, Não ela é para pro você. Outro, e resolve isso com Deus. E resolva. Resolva. Limpe isso no seu coração e chegue em casa, portas adentro. A minha casa eu terei um coração sincero. Agora, era o que meu pai me dizia, né? Meu filho, nada a esconder, também nada a declarar. Então, se tivesse que expor, exporia, se fosse uma obrigação, uma necessidade. Agora, não sendo, eu resolvo e eu sigo. Porque eu não vou sair ferindo quem eu amo por causa de uma coisa que foi episódica, que não tem continuidade na minha vida, eu não quero que tenha, espero que não fique acontecendo, que não aconteça mais, e eu não vou machucar quem eu amo tanto só para eu ter um alívio, para eu fazer uma catarse. E aí que vai deixar, às vezes, o outro 5 anos perturbado. Aí o Às homem vezes o e a resto da mulher... relação. Hã? Às vezes pro resto da relação. Para o resto, aí fica, como é que era? Aí se o cara muda de posição, era assim que você pegava ela, era assim que ela gostava de ser comida. O cara já não pode mais nem É a tortura. variar. É uma fantasmagoria perversa na cabeça de ambos. Mas no meio evangélico tem essa mania de dizer, eu para ficar em paz com Deus, eu tenho que te dizer que eu te traí com a fulana, aí Não é acaba com a vida Deus, é com dele, a você. família dele, a família do outro, o casamento. E essa coisa de pastor, então, de fazer ali do pastor o triângulo Amoroso. amoroso que acaba sendo das bermudas. É o manage, né? é o Onde manage. tudo que cai ali desaparece. Impressionante. Morre. Então, não leve a sua intimidade para ninguém. É para isso que João diz, filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas e a confissão? A confissão tem um papel de curar a gente? Ela funciona como uma psicoterapia? Mesmo que eu não confesse para ele, mas eu poder confessar, posso fazer isso com Deus, mas eu poder confessar, falar abertamente para alguém, pronunciar as palavras, isso faz diferença para a nossa psique? Para algumas pessoas, eu acho que tem muito a ver com a primitividade da psique da pessoa. Eu, por exemplo, nunca precisei falar com ninguém, nenhum pecado meu, desde que eu conheci Jesus, para mim que bastava. Nunca. Quando eu me separei da minha primeira esposa, eu falei para ela o que estava acontecendo só por uma razão de proteção a ela. Por quê? Porque como iniciou-se aquele relacionamento paralelo que nunca tinha havido na minha vida em 25 anos de casamento, nunca, e eu vivi aqueles 25 anos sem lascívia, sem desejo, assediado para todo lado. Tinha mulher que ia na porta do meu hotel, batia na porta de baby doll transparente,
uma caixa de chocolate, eu vim comer esse chocolate com você. Você pode tirar ele do lugar que você quiser em mim. Não sei o quê. Para todo lado. E não estou contando um episódio, eu sei, nem dois, nem três. Eu fico imaginando Jesus naquela época, quando entrava com aquela autoridade, as mulheres, as pepecas deviam ficar tremendo por ele. As mulheres deviam ficar... Até a pessoa discernir uma coisa da outra, o impacto de quem chegou impulso, os 80% inconsciente, pô. É muito forte. E aí, de todos os tipos, acabava de pregar numa cruzada. Suado, cansado, atendia gente, ia pro hotel, tomava um banho. Meia-noite, o telefone tocava. Aí eu atendia aquela voz sensual. Eu estou aqui na recepção, o senhor não me conhece, meu marido está viajando. Eu sou casada, portanto é uma segurança absoluta para o senhor. Eu tenho 2 filhos, não quero estragar meu casamento, mas o maior tesão da minha vida é ir para a cama com o senhor. Deixa eu subir só um pouquinho, lhe dar essa alegria. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu dizia, olha, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pela preocupação comigo. Quero que Deus te abençoe, mas não vai acontecer. Não é nem por tua causa, eu não cheguei nem ainda a te ver. Quando era a pessoa que eu conhecia, eu dizia, você é linda, maravilhosa, desejabilíssima. Em qualquer outra circunstância eu te pegaria, vida, né? Eu te pegaria feio. Fácil, né? E você ia para casa manca. Agora, não é o caso. Não vai acontecer e não se despreze. Não tem nada a ver com isso, tem a ver comigo e com a minha consciência. Aconteceu para todos os lados. Às vezes, a mulher de amigo é um outro problema, porque ela começa a ir para a tua casa, a te assistir com a tua mulher, na tua vida. Aí começa a fazer projeções, transferências de todos os tipos. Às vezes o marido é ruim de chifra dessa, e ela vê que, pelo teu modo, ela já imagina, meu Deus, esse pelo cara... Pelo trato com a mulher. Né? Já o trato, o teu jeito de ser, teu modo, tua voz, tuas expressões, tudo isso vai criando no imaginário uma construção extraordinária. Às vezes você está ali e se encontra sozinho com ela, e ninguém. E algumas até chegam na hora que sabem que a tua esposa está fora, o marido não sei o quê, que você acidentalmente está em casa, num dia diferente, chega lá e diz, olha, desculpa, eu estou há 15 anos querendo te pedir isso. Só hoje. Só hoje. Aí eu digo, não, querida, não vai ser. Você é linda, você é maravilhosa. Eu boto para cima o coração dela, faço ela se sentir bem, mulher, isso e aquilo, mas não é o caso. Então eu estava dizendo, eu vivi 25 anos com assédio para todo lado, nunca houve qualquer pulada de cerca, nem vontade de fazer isso. Nem a vontade? Nem a vontade. Tinha mulheres que eu dizia, eu, em outras circunstâncias, eu pegaria essa mulher, mas com uma facilidade, uma alegria enorme, porque mas você estava muito resolvido com a sua consciência e com a sua escolha de vida. E com a minha escolha de vida e o fato de que eu não posso fazer disso padrão para ninguém. É meu. O meu encontro, o meu casamento com Jesus foi uma coisa muito violenta. Eu já vinha, desde criança, eu achava que eu já conhecia mais vulvas do que a maioria dos ginecologistas. Então, eu não tenho mais vulva para conhecer.